Obrigado. Glorificado seja o teu nome. Amém. Glória a Deus. Efésios capítulo 2. Vamos retomar nossa leitura no verso 11. Amém. Nós vamos iniciar lendo do 11 ao 16 de Efésios 2. Uma carta preocupada com a igreja do Senhor. Verso 11, encontraram? Capítulo 2, diz assim: Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele, Jesus Cristo, era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Senta aí no teu lugar, vamos entender isso aqui um pouco. Bom, semana passada a gente compreendeu mais um tanto quanto daquilo que Deus fez conosco ao nos chamar para ser a sua igreja, né? Obviamente é algo que diz respeito a todos nós. Só para relembrar, já vimos que além de nos abençoar ricamente, nos abençoar com riquezas celestiais, além de morrer em nosso lugar para quitar as nossas dívidas com os céus, de nos chamar para perto, de nos salvar, nós vimos que Ele nos deu o Espírito Santo para nos selar. Ele nos selou para que nós nos tornemos aquilo que Ele inicialmente criou. E eu já aqui, para começar retomando um pouco o eixo do que nós estávamos semana passada, quando a gente pensa em selar, ele diz que nós, eu e você, fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Isso eu acho muito interessante, porque o que a gente pensa quando alguém é selado, né? Pode ser algumas coisas, por exemplo, quando a gente coloca selo em alguma coisa, a gente pode estar dando uma garantia, né? Uma garantia de qualidade, né? Quando tem o selo de garantia de qualidade lá, não pode? Uma possibilidade. Vocês sabem que uma das funções de um selo é isso, né? Garantir algo e com isso testificar que aquilo tem qualidade. Eu não sei se tem povo selado pelo Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Tem crente de qualidade aqui nessa noite, sim ou não? Vamos despertar, glória a Deus. Outra possibilidade do selo, a função do selo, é quando você quer enviar algo, não é? Um desafio, Deus nos selou. Quando você, por exemplo, tem que enviar uma mensagem pelo correio, uma carta, por exemplo, um negócio que já ninguém faz mais, mas você vai mandar, por exemplo, uma carta, eles vão colocar o que nela? Selos, não é verdade? Selos. Porque algo selado está pronto para ser enviado. Quero que você receba aí. Recebe aí. Depois que você topou ser igreja, você foi abençoado, você nasceu de novo, você foi selado e selada pelo Espírito Santo de Deus e recebeu esse selo de garantia de qualidade. Com isso você foi enviado ao mundo como uma mensagem de Deus para as pessoas. Você foi selado, você foi selado. Através da sua vida, igreja do Senhor, Deus está te enviando e garantindo para quem quiser olhar para a sua vida e ver, é isso aí que eu entendo como um homem ou mulher de Deus. É isso aí que eu entendo como um servo, uma serva de Deus. Isso é alguém selado pelo Espírito de Deus. É muito importante isso, mas já aprendemos que além de sermos salvos e selados, nós somos chamados para perto, né? O texto já diz aqui, nós recebemos a incumbência de ir nos envolver com aquilo que Deus quer fazer. Nós somos enviados como uma mensagem de Deus para atrair os que estão longe. E nós atraímos como? Com as boas obras.
Se entender um pouco quem somos nós, igreja, e naquilo que está no coração de Deus, aquilo que a palavra revela. Essa carta é muito boa nisso. Semana passada, por exemplo, nós vimos que Ele de graça fez tudo, né? Ele fez pela graça, Ele nos impulsionou a ir ao mundo fazer o quê? Realizar as boas obras que Ele de antemão preparou, para que com isso pudéssemos possibilitar que Deus seja visto pelo mundo. Como é que as pessoas que estão longe de Deus veem Deus? A Bíblia diz que Deus é Espírito, ninguém pode vê-lo. Se você dizer eu vi Deus, você não viu, Ele é Espírito. Mas como é que as pessoas podem ver, podem saber que Deus se importa? As obras de Deus, que Ele de antemão preparou para que nós nos envolvamos, são essas oportunidades para o mundo ver que diante de toda injustiça tem um Deus que se incomoda. Diante de tudo que está errado, tem alguém que se incomoda, e não fica só no incômodo, porque Ele quer ajudar, Ele quer fazer algo de concreto para produzir justiça, como obra de Deus. Você entende como é importante isso? Como isso é fundamental no plano de Deus? E eu preciso perguntar e alfinetar aqui, porque eu não posso perder a chance, porque uma igreja que fica com esse papinho furado, de que precisa abrir templo para salvar almas, e não faz nada para mudar a realidade do mundo que vive, não muda o bairro, não muda a cidade, não muda a rua em que ela está inserida, isso não pode ser chamado de igreja. Pelo menos nos planos daquilo que Deus criou. Quem conhece aqui, você já sabe, Tiago 2, 15 e 16, que os meninos vão colocando ali para mim, se der. Tiago 2, 15 e 16, e eu já te adianto, sabe onde está escrito isso aqui? Na tua Bíblia. É um absurdo isso aqui, não se assuste, é um absurdo. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas, de alimento para o seu dia a dia, e cada um de vocês lhe disser, vá em paz, tudo bem, tranquilo, se aquece aí, se alimente aí, e você não lhe der nada, se você não der a roupa, se não der o alimento, o que adianta isso? Veja, lógico que o mundo espiritual existe. Semana passada quem esteve aqui, ouviu Paulo dizendo sobre ele, o mundo espiritual, a dimensão espiritual. Mas nós não podemos nos limitar a questões metafísicas, com questões relativas somente ao mundo celestial, que existe e é um fato. Por quê? Jesus, você acha que Ele se encarnou à toa? Por que é que Jesus precisou encarnar? Se o problema fosse lá no céu, Ele teria ficado lá. Não, Ele veio até aqui, Ele veio na terra, Ele não veio como Espírito, Ele veio em carne, Ele veio como ser humano, e Ele encarnou para nos mostrar que as coisas aqui na terra também importam para Deus. Como as coisas acontecem aqui, é também da preocupação do Senhor. Ele ama o que Ele criou aqui, e Ele quer consertar isso aqui. Não é à toa que Jesus fez tudo o que fez. E eu quero que hoje você entenda o teu compromisso, porque Jesus veio e trabalhou para que o reino de Deus fosse implantado aonde? Aqui na terra, como é no céu. Não é essa a oração dele? Implantar o reino, veio o teu reino aqui na terra como é no céu, porque essa dimensão terrena da criação aqui, ainda não foi abandonada por Deus, Ele não jogou no lixo, Ele se importa com isso aqui. Essa vida aqui, a vida antes da morte, importa para o Senhor tanto quanto a vida depois da morte, e a gente às vezes esquece disso. Um dia, nós evangélicos vamos ter que entender que Jesus se importa assim com a vida nossa depois da morte, não tem problema, mas Ele se importa também com a vida antes da morte, e isso só Jesus se importa. E nós somos cristãos, tanto que a primeira igreja constituída por Ele na terra, uma igreja profundamente movida pelo Espírito Santo de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, tinha nas boas obras que o Senhor preparou, uma grande prioridade da sua vida. Eu vou ler para você, Atos 2, um texto conhecidíssimo a partir do verso 42, para falar dessa igreja comprometida com o Espírito Santo de Deus, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Diz assim: eles, a igreja, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, mas ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais aconteciam e eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Aqui está um testemunho disso que a carta de Efésios nos chama,
Porque, querido, salvação é vista quando tem o Espírito Santo de Deus impulsionando todas as coisas da nossa vida. Salvação tem a ver com a palavra de Deus, eu ensino aqui, mas tem a ver com oração, com comunhão, com fé e com o partir o pão com alegria e sinceridade de coração. Isso tem a ver com vida de gente que é salvo. Isso é testemunho bíblico para mim e para você. E eu digo isso porque, infelizmente, a igreja evangélica se apossou de um discurso que eles dizem que é espiritual, mas para mim, Espírito Santo não tem nada nisso aqui, porque relega a um porvir celestial da glória tudo que Deus quer fazer, tudo que Deus quer realizar. E Deus está agindo na terra o quê? Para quê? Para selecionar um grupo de seletos que Ele quer levar para morar com Ele. Que diabo de Deus é esse? Isso é um discurso corrente. O resultado disso é uma igreja que só sabe construir prédio para chamar de templo e diz que está ali para salvar almas, mas corpo mesmo está morrendo, penando aí, que ninguém faz nada. E que isso aqui para mim é um problema. Lógico, o mundo é palco de muita coisa errada. Meu irmão, minha irmã, uma criança sem possibilidade de escolher nada, que não tem uma família, uma criança que não tem um teto, que não tem oportunidade nenhuma e passa fome, jamais vai passar batido aos olhos de Deus, jamais. Pode passar despercebido aos olhos disso aí que eles estão chamando de igreja, mas o Senhor jamais, porque o Senhor se incomoda com isso, acredita em mim. O Senhor se importa com isso, para Ele isso é relevante aqui na terra. Uma multidão faminta, sem possibilidade de ter alimento, incomoda o Senhor e muito. Tanto que quando ele se deparou com uma assim, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 16, o que ele diz? Ele diz aos seus discípulos, a responsabilidade de vocês é alimentar. Vão vocês lá alimentá-los então, a responsabilidade de vocês. Eu não sei como é que você lê isso, o nome disso é Evangelho. De quem que é a responsabilidade? Dos discípulos. Quem que é discípulo? E ele falou isso para nos mostrar que essa precisa ser também a nossa responsabilidade. Eu não sei o que as pessoas têm na cabeça. Aí você pode falar, pastor, então nós não temos que nos preocupar com o céu. Eu falo, temos sim. Lógico que temos, mas não só. Porque o céu é decorrência daquilo que o Senhor quer fazer aqui na terra. A gente tem uma mania de querer reduzir o Senhor. Por isso a nossa consciência tem que nos incomodar. Nós temos que louvar, lógico que temos que louvar. Nós temos que pregar a palavra, evidentemente. Nós temos que viver em comunhão, lógico. Nós precisamos orar uns pelos outros. Imagina, nós temos que orar nas casas, temos. Mas nós temos também que nos comprometer com aqueles e aquelas que passam necessidades. Porque o texto é claro e diz que aquela igreja partilhava o que tinha, porque ninguém podia passar fome no meio da igreja. Ou onde quer que fosse, onde a igreja estava, onde o Espírito Santo de Deus estava. Para isso, Efésios diz que existem as boas obras, que o Senhor de antemão preparou para que nós nos envolvêssemos. Por quê? Elas são oportunidades de Deus ser visto nesse mundo injusto. Como é que as pessoas vão ver Deus? Tem uma igreja que se compromete com o reino de Deus e pratica as obras que o Senhor espera aqui. E as pessoas veem Deus sim aqui. Que obras são essas, meus irmãos? Que obras são essas? São as mesmas que Jesus encarnado realizou. Esse é o nosso compromisso de vida. E eu queria já te adiantar, não se preocupe. Deus não espera que você dê uma de Deus e faça algo que não esteja ao teu alcance de um ser humano governado pelo Espírito Santo. É tudo que Ele espera de você. Ele não quer que você seja Deus. O papel da igreja é ser continuadora da obra iniciada por Cristo, pelo Cristo encarnado. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função como igreja. Jesus fez o que enquanto esteve aqui entre nós? Bom, Ele ensinou, né? O texto é claro e a gente conhece os evangelhos. Ele pregou a palavra e muito, mas Ele acolheu pecadores arrependidos, sim ou não? Ele orou muito, sim ou não? Ele jejuou para enfraquecer a carne e se render ao Espírito Santo. Ele incluiu os excluídos, Ele amou os desprezados, Ele curou as enfermidades de todas as espécies, Ele perdoou pecados, Ele levou quem estava perdido à presença do Pai, Ele alimentou multidões de famintos, ensinando, mas também com pães e peixes. Ele revelou com as suas atitudes que Deus é amor, que Deus se importa, e que tudo isso Ele mostrou para que o mundo veja quem é Deus de verdade. Qual é o coração do Senhor? E a pergunta é, qual é o papel da igreja hoje? Era e continua sendo? Continuar as boas obras que Cristo iniciou. Vocês compreendem isso, sim ou não? Nós temos que colocar isso, nós temos que saber quem somos nós diante da vontade do Senhor. Portanto, nós que antes vivíamos por nós mesmos e para nós mesmos, nós nascemos de novo. Aliás, o texto diz aqui que nós nascemos assim como na carne.
Eu li para vocês o verso 11, diz que antes éramos gentios por nascimento, por natureza. Nós nascemos assim. Naquela época nós estávamos sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Oh, vida dura. Mas agora, o texto diz, agora já não mais. Porque o verso 13 diz agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Tem igreja aqui nessa noite? Vai entendendo quem é você. Vai percebendo aqui. Nós vivíamos o quê? Longe. Mas Ele nos chamou para perto. E se nele nós cremos, nos achegamos a Deus novamente. E Ele, Jesus, é a nossa paz, o texto diz. Através dele, as barreiras que haviam entre nós e Deus foram jogadas por terra, foram destruídas. Verso 15, algo extraordinário. Veja aqui, verso 15. O objetivo dele era criar em si mesmo, Jesus, os dois, um novo homem, fazendo a paz, reconciliando com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Quer dizer, ele, Jesus Cristo, o objetivo qual era? Nele, no que ele fez, criar dos dois um só homem, para se reconciliar, para ter paz novamente com Deus. Essa é a obra de Cristo para mim e para a tua vida. Foi isso que Ele fez, esse presente você ganhou. O objetivo então era enviar o seu Filho à Terra como ser humano, para através dele criar dos dois um novo ser humano capaz de viver em paz com Deus. Como é que a gente pode viver sem Jesus? Pode viver como inimigo de Deus. Porque Cristo é essa coisa. Os dois é um só corpo, rendidos à cruz. Os dois é um só corpo, negando a si mesmo para destruir a antiga inimizade que existia entre Deus e o ser humano. É isso que Paulo fala em Romanos 5,10. Romanos 5,10, Paulo diz que antes todos nós éramos inimigos de Deus, mas Ele enviou o seu Filho para se reconciliar conosco. A obra de Cristo. Nós nos tornamos um com Cristo. Um. Quando somos igreja, quando nós resolvemos morrer para nós mesmos, quando nós nos envolvemos com as boas obras que Cristo começou, nós nos tornamos um com Ele. Isso é ser igreja. Um com Ele, um novo ser humano que é a essência de Cristo. É isso que somos nós. E com isso nós aprendemos o que é viver em paz com Deus e com as pessoas. Existe comunhão conosco, com Deus e conosco. Quando o Espírito Santo de Deus está conosco, quando Ele vem na nossa vida é porque tem comunhão. E quando tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, relaxa porque tudo vai dar certo à tua volta. Quando não tem, é só capeta. Mas quando tem, o Senhor vem e aí pode ficar tranquilo. A igreja é esse símbolo de que a paz foi novamente restabelecida entre Deus e a humanidade. Isso é igreja. Eu acho isso maravilhoso. Ela é portadora desse humano novo. Todo mundo que deveria ser igreja é esse novo ser humano, em que não tem pagão, não tem santo, não tem grego, não tem judeu, não tem italiano, não tem japonês, não tem nada. Todos nós somos um em Cristo. Tem uma medida, e a medida não é a nossa raça, a nossa cor, nosso dinheiro, nossa nada. Nossa medida é que nós somos Cristo na terra. Nós continuamos o que Cristo começou. Nós somos a igreja dele. Lê comigo o verso 17. Vocês estão compreendendo aqui o que esse texto quer dizer aqui? Nós lemos, entenderam? Verso 17 diz assim, ó: Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz a vocês que estavam perto. Isso é um desafio. Vamos pensar aqui. Isso aqui é caminhão de areia na teologia de muito crente. Ele veio para anunciar paz entre Deus e o ser humano. Entre Deus e quem? Alguns? Todos, todas. Porque entre nós, entre os que não são como nós e Deus. Porque ele diz o seguinte: Ele quer alcançar os que já estão perto e os que ainda estão longe. Ou não, está escrito aí na tua Bíblia ou só na minha? Se for só na minha, eu vou ligar para o editor. Está escrito aqui. Ele quer alcançar os que estão perto e os que ainda estão longe. Os que já se renderam e já se reconciliaram, esses já estão perto. É o que você está, perto dele. Mas, veja, esses e essas perto são selados pelo Espírito Santo de Deus e enviados para aqueles que ainda estão longe. Igreja, você entende isso? Porque tem um povo que está longe. Por quê? Porque Deus quer alcançar todo mundo, meu irmão. Deus quer salvar todo mundo, meu irmão. Presta atenção. Veja, mas tudo isso só tem um jeito, só tem uma forma, não é de qualquer jeito, só tem uma maneira. O quê? Existe um elo de ligação para que isso aconteça. Que elo? Jesus.
Nós que já viemos, nós já fomos alcançados, nós que já fomos selados pelo Espírito, fomos enviados para alcançar os que estão longe. Como nós vamos fazer isso? De qualquer jeito? Não. Tem um elo de ligação aqui, Jesus. Jesus é o que une. Por isso a única condição que existe para se reconciliar, para destruir a inimizade e poder ser ferramenta para este mundo é se rendendo a Jesus Cristo e a cruz. Porque tem gente que acha que faz boas obras por si mesmo, que é uma bênção sem ir para a igreja assim mesmo, e já está tudo bem, que Deus me ama. Não é uma questão de você ser bom ou ruim. O ser humano é tudo ruim, mesmo as coisas boas que faz não servem para Deus. Agora só tem um jeito: Jesus Cristo habita aqui, vive em mim, e aqui eu consigo ser bom para aquilo que Deus quer fazer em nome de Jesus, amém? Veja o verso 18, não vai ficando triste não, porque eu não gosto de igreja triste, tá? Lê o verso 18 aí. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai num só Espírito. Porque por ele, tanto vocês como nós temos acesso ao Pai num só Espírito. E aí aqui deu pau e eu vou ter que ler. Que verso nós estamos? Ambos temos acesso ao Pai e ao mesmo Espírito, quer dizer, nós unidos por ele, somos uma só coisa, guiados pelo mesmo Espírito, quer dizer, governados pelo mesmo Espírito, e aí ele vai dizer que nós então assim, juntos, unidos, governados pelo mesmo Espírito, nos tornamos o quê? Família de Deus, verso 19. Assim não tem estrangeiro, não forasteiro, mas todos nós somos concidadãos e fazemos parte da família de Deus. Isso é precioso demais, isso é maravilhoso demais. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Aqui tem coisas maravilhosas, coisas preciosas, daquilo que é a igreja, e Paulo aqui vai, nesse momento, poder, deixa eu só tentar ligar uma coisa aqui, poder construir de forma mais substancial, vamos dizer assim, aquilo que somos nós como igreja. Aqui ele vai fazer uma espécie de resumo, ele vai fazer uma síntese, ele não vai terminar o assunto sobre quem somos nós, mas ele vai fazer uma síntese, assim, um resumo do que ele ensinou até aqui, porque o que importa aqui é nós entendermos quem somos nós, a igreja, construir quem é a igreja. Aí ele vai resumir, né? Ele vai dar a medida que serve aqui, e ele vai dizer então que nós, primeiro, somos o quê? Unidos, como um só corpo, nós somos corpo de Cristo. Quando nós somos corpo de Cristo? Quando nós nos chegamos perto, fomos salvos, nos unimos num só Espírito, somos uma só coisa, negamos a nós mesmos e nos tornamos um com Cristo. Nós somos o corpo dele, no qual ele é a cabeça. Por que ele é a cabeça? Porque quem manda no corpo? Quem manda no corpo? Então, veja, ele é a cabeça da igreja, e aí, nós somos o corpo de Cristo quando somos unidos com ele. E aí eu já quero fazer um parênteses para dizer que aqui no nosso meio não pode ter diferenças, né? Como assim, pastor, não pode ter diferenças? Nós temos diferenças. Muito simples. Basta olhar para a Lindalva, né? Para o Pedro. Nós somos diferentes. Tamanhos, estruturas, idades, condição social. Como assim diferente? Não, nós somos diferentes sim. Mas veja, se somos igreja, somos um. Significa que mesmo diferentes, uma coisa é negociável, todos nós temos que ter oportunidades iguais. Isso é ser um. Ser um não significa que nós vamos ser homogêneos, uma coisa só. Não, nós temos oportunidades iguais. Então, a igreja do Senhor é sim, esse conjunto de pessoas diferentes, que cada um pensa de uma forma, age de uma forma, e está tudo bem, é assim mesmo. Aliás, é importante a gente entender que essa diversidade, na verdade, que existe na igreja, são oportunidades de crescimento. Porque quando nós só somos um, mas nós somos tão diferentes. Sim, por que nós temos que ser tão diferentes? Porque isso é oportunidade de crescimento, e ele vai dizer isso. Por quê? Porque eu olho para o lado, eu convivo com pessoas iguais ou diferentes de mim, e eu aprendo a crescer. Se é bom, eu aprendo a imitar. Se é ruim, eu aprendo a evitar. Então, de Deus é te dar a oportunidade, mas imitar ou evitar, o problema é contigo.
Agora veja, nessa diversidade toda, todos nós nos negamos e nos rendemos a Cristo, e o que acontece? Nos tornamos um. Então, em síntese, ele encerra o capítulo 2, dizendo que nós somos corpo de Cristo, unidos, uma só coisa, guiados pelo mesmo Espírito, e diz mais, porque se nós somos corpo dele, unidos aqui na terra, nós somos constituídos filhos e filhas, nós nos tornamos família de Deus. Filhos e filhas de Deus aqui na terra. E aí, para fazer parte, quando nós fazemos parte dessa família, nós vamos sendo constituídos e construídos, edificados nele. O que é ser edificado nele? É viver a partir dele. Nós vamos sendo edificados nele e vamos sendo transformados, moldados. O texto diz aqui que nós vamos sendo forjados e nos tornamos um edifício para a habitação do Espírito Santo de Deus. É isso que o texto diz com tanta preciosidade. É maravilhoso isso. 1 Pedro capítulo 2, versículos 5 e 8, vai dizer assim, ó, 1 Pedro 2, 5 e 8. Vocês também estão sendo... Perdão. Hoje deu já isso aqui. Vocês também estão sendo utilizados para a edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, espirituais, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso, eis que ponho, é o que está escrito na palavra, eis que ponho em Sião a pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para os que também foram destinados. Quer dizer, veja, Cristo veio, e segundo essa lógica, Ele é a base, Ele é a estrutura, Ele é o começo de tudo, Ele é onde a gente edifica tudo. E essa edificação aqui, essa forma de Deus agir aqui, é assim, Ele como pedra angular, Ele como primeiro filho, todos que vivem nele e a partir dele são edificados a partir dele, que é essa pedra angular, essa primeira pedra edificada, e nós vamos nos tornando um edifício santo para a glória de Deus, e assim nós nos tornamos templo e morada do Espírito de Deus para agir aqui na terra. Qual que é o nome disso? Igreja. Cristo é a pedra angular. Se você não se rende, como diz Pedro aqui, ele se torna uma pedra de tropeço. Se você não se rende, você tropeça, cai e bate a cabeça. E é muito importante que você entenda isso. É fundamental que a gente compreenda essa possibilidade aqui, porque a gente não vive à toa, a gente não é igreja de qualquer forma, a gente é igreja edificada sobre uma base, sobre uma estrutura chamada Jesus Cristo. Então nós somos os continuadores da obra que Jesus iniciou aqui, e isso tem que ser muito importante para mim e para a tua vida, porque é sobre Ele, é a partir dele que nós edificamos a nossa vida, é a partir dele que nós somos igreja aqui na terra. Você compreende isso? Isso é muito importante, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é a partir de qualquer coisa. Nós somos então, nós somos cidadãos, pertencentes a essa família de Deus. Quando nós, unidos em um só corpo, quando Ele é a cabeça, nos tornamos família de Deus. Então a primeira coisa que Ele vai falar nesse seu resumo aqui, sobre nós, é que nós somos corpo de Cristo, uma só coisa nele. E nós nos tornamos então igreja, família de Deus, e a partir daqui então, nós vamos nos tornando esse edifício para a habitação do Espírito Santo de Deus aqui na terra. Ele quer um edifício, construir algo aqui na terra, para Ele morar, para quê? Para Ele descer e vir trabalhar na terra, agir e alcançar os que estão longe. Esse é o papel da igreja, essa é a função da igreja. Quer dizer, igreja não é prédio. Igreja não é prédio. Igreja é comunhão de muitos edifícios santos que existem para a morada e manifestação do Espírito Santo de Deus. Isso é igreja. Porque a gente entende hoje, pensa que igreja é prédio. Que igreja é isso aqui, fizemos um... Não. Igreja é instituição, não. Igreja é essa união de templos santos, edificados sobre uma pedra, sobre uma base chamada Jesus Cristo, onde Ele quer morar, para que a vontade de Deus seja feita na terra assim como é no céu. Isso é ser igreja, querido. Por isso nós não podemos resumir isso a uma igreja sendo algo
edificar um prédio, um edifício para salvar almas. Não é isso, não é só isso, queridos, em nome de Jesus. Porque nós, e aí o discurso que vem, nós não pertencemos ao mundo, não, nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu. E aí eu digo, que bom, né, que você é cidadão do céu, está tudo bem, maravilha. Mas, e eu acho que tem que ser mesmo. Mas assim, me responda, Jesus Cristo era também cidadão do céu? É. Ele veio até aqui, ele construiu o prédio, foi isso? Ele não construiu nenhum prédio de pedra e cimento, construiu? Não. Ele veio aqui para construir um edifício feito de pedras vivas, foi isso que ele fez. Aliás, uma edificação que ele fez santa, e é santa porque a base dessa coisa que foi feita, a primeira pedra, a pedra angular, o exemplo maior dessa edificação é ele é santo, e nós temos ele como nosso exemplo. E aí, ele construiu isso para poder vir na terra diariamente e manifestar através do seu Espírito a sua vontade, para que a vontade dele aconteça. Por isso que nós existimos. E com isso nós entendemos o que Jesus quis dizer, por exemplo, em João 2,19. Porque ele diz assim, o texto de João capítulo 2, versículo 19. Jesus respondeu: derrubai esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Disseram os judeus: esse templo demorou 46 anos para ser edificado, e tu vai levantá-lo em 3 dias. Mas aí o texto carinhosamente diz, mas ele falava do templo do seu. Você entende o que é igreja para o Senhor? A igreja não tem nada a ver com aquele templo de pedras maravilhosas. Os discípulos falavam, oh Jesus, que pedras maravilhosas. Ele falou, é maravilhoso? Derrubem isso, em 3 dias eu vou edificar a verdadeira igreja na terra, a partir do seu sacrifício, do seu corpo, e de todos aqueles e aquelas que se renderiam ao sacrifício dele, e seriam o seu povo em nome de Jesus. Querido, meu irmão, presta atenção, minha irmã, isso é muito importante para mim e para a tua vida, meu irmão, porque para Jesus, igreja é mais do que uma construção de bloco e cimento, não se trata de edifício suntuoso, não se trata de catedrais, não. Será que a igreja de Deus, ela é feita, querido, de pedras vivas, construída por homens e mulheres, um corpo unido, que frequenta culto, que vai, que é manifestação desse Deus que quer alcançar a vida dos outros, que usa a palavra de Deus, que ora, que se manifesta e que vai ajudar as pessoas. E aí, quem é a cabeça desse corpo que caminha? Ele. Quem é que coordena para onde vai? Ele. E aí quando você vai na igreja ouvir o irmão pregar, porque Deus te colocou como cabeça e não como cauda, você fala assim, como assim? Eu não sou cabeça. Cabeça da minha vida é Ele, não eu. Sim ou não? Pensa comigo. Você é cabeça do quê? Quantas vezes você ouviu isso? Deus te colocou como cabeça e não cauda. A gente precisa tomar cuidado com as nossas, teologias estranhas, que a gente gosta tanto e, entendeu? E não se dá conta às vezes do que a gente faz. Mas em nome de Jesus. O importante é que o Senhor é bom. E isso significa, então, essa construção, implantar o reino de Deus na terra. Às vezes a gente imagina que implantar o reino de Deus na terra é que Deus vai descer, Ele vai pegar um monte de pedra, Ele vai construir um castelo com muitas torres, bem fortificado, com fosso em volta, vai fazer um portão enorme, e Ele vai vir morar nesse castelo aí, porque Ele vai... Querido, isso não é implantar o reino de Deus na terra. Implantar o reino de Deus na terra é implantar a vontade de Deus na terra. Implantar a vontade de Deus na terra, isso é implantar reino. E nós temos que tomar posse disso em nome de Jesus. A gente não compreende, porque a gente fica esperando que se manifeste o reino de Deus aonde? Lá na glória. Não, aqui agora. Ele quer que a sua vontade seja feita, Ele quer que o seu reino seja implantado. Como é que isso vai ser implantado? Ele vai construir um templo, um castelo maravilhoso de pedra? Não, Ele já construiu uma igreja de pedras vivas na terra, feito por homens e mulheres que já se renderam a Ele, e estão aqui para realizar as obras que Ele quer que realize. Esse é o reino de Deus que está sendo implantado, esse é o nosso papel, essa é a nossa função como igreja. Eu não sei se a gente compreende isso, você compreende isso. É muito importante que a gente tome posse disso em nome de Jesus, amém? Mas o texto diz mais, deixa eu continuar lendo aqui. Bom, Romanos 8,19. Nessa lógica de igreja, não como um lugar físico, não como um prédio, mas como um corpo vivo, que tem compromisso com a vontade de Deus aqui na terra, antes da morte. Ele me diz que a criação de Deus, essa que Deus criou, ela geme, 8,19, ansiosamente pela manifestação da igreja.
Aqui está um problema nosso, quando a gente sabe o que a gente é. Então, os temas da nossa vida aqui na terra, nós precisamos entender, são responsabilidades nossa, a igreja do Senhor. Nós não podemos deixar isso passar assim. Nós temos que nos preocupar, por exemplo, com a fome. Porque esse é o maior problema deste mundo. Porque onde tem fome não tem vida. E o nosso Deus é o Deus da vida. E onde tem Deus tem que ter vida. Como é que as pessoas podem passar fome? Ah, mas eu não tenho nada com isso. Tem. Nós temos que nos preocupar, por exemplo, com as injustiças, com os pequeninos do Senhor, com os direitos básicos, saúde, educação, com moradia. Nós temos que nos preocupar com a violência, com o feminicídio, com os preconceitos, com os negros, com as minorias. Nós temos. Por quê? Porque nós somos igreja, meu irmão. Igreja existe como um projeto de Deus para implantar o seu reino aqui na terra. É para isso que existe igreja. E onde houver qualquer uma dessas injustiças, aliás, pecados humanos, pecados horríveis humanos, nós temos que nos preocupar e temos que fazer com que a vontade de Deus seja feita, porque as igrejas existem com isso. E aí você pode pensar, mas isso não é responsabilidade do governo? E eu vou falar para você, é. E no tempo de Jesus também era. No tempo de Jesus também era. E eu pergunto, e ele fez o quê? Para alimentar aquela multidão de famintos, ele mandou pedir para Herodes, porque era a responsabilidade dele. Foi isso que ele fez? Para Pedro pagar o seu imposto, ele mandou que Pedro pedisse isenção de impostos lá. Foi isso que ele fez? Eu quero que você compreenda isso. Igreja não é essa entidade centrada em si mesmo, que acha que sabe tudo do céu. Igreja é um projeto de Deus para intervir aqui na terra, para fazer algo aqui na terra. E nós temos que entender que Deus é que dá os termos daquilo que tem que ser mudado, não somos nós. Presta atenção aqui, o governo tem a sua responsabilidade, lógico, ele tem, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O governo tem a sua responsabilidade, e o nosso papel também é cobrar, não tem problema, mas isso não nos isenta de ajudar, de fazer a nossa parte. Presta atenção aqui, o nosso negócio não é com o governo, o nosso negócio é com Deus. Porque a gente fica misturando tudo, achando que agora não, então eu vou ser presidente da república, eu vou resolver tudo. Não vai. O nosso negócio é com o Senhor, e para o Senhor, na terra, só será um lugar melhor de se viver, quando os seres humanos receberem em seus corações, um ser humano chamado Jesus Cristo, e a partir dele entender que o que resolve tudo é o amor ao próximo, o que resolve é a empatia, é a misericórdia, é a gratidão, não é a ganância, a acumulação, o egoísmo, o individualismo, a violência, não é isso que estamos entendendo aí não. Nós temos que ser igreja, nós temos que entender o que o Senhor espera de nós, e por isso nós que estamos aqui hoje, nós precisamos compreender que para viver Jesus Cristo aqui na terra, nós precisamos ser essa resposta de Deus para as pessoas. Nós precisamos ser resposta de Deus para as aflições, para as injustiças da terra. Quem? Nós, a igreja. Por isso nós temos que assumir o nosso compromisso. E você vai falar assim, só isso, pastor? Só para as questões aqui da terra? Eu vou dizer para você, não é só para as coisas aqui da terra, mas é para quando a gente implantar o reino de Deus aqui na terra, nós podemos também desfrutar do reino dele lá no céu. Porque é a promessa dele, para quando tiver compromisso com a vida antes da morte, a gente desfrutar da vida na glória depois da morte também, também é compromisso, é promessa dele. Quando a gente receber o Espírito Santo de Deus aqui na terra, a gente vai ser a igreja dele aqui, e nós vamos ser a noiva de Cristo nas dimensões celestiais também, porque é a promessa dele. E quando você for, você poder ouvir da boca do Senhor, Mateus 25:34, venham benditos e benditas do meu Pai, recebam como herança o reino celestial que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro, vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo, vocês cuidaram de mim. Estive preso, vocês me visitaram. Quando, Senhor, a gente fez isso? Quando? Em algum lugar celestial? Depois que nós morremos, em alguma nuvem? Não. Quando vocês fizeram isso para um dos meus menores e mais necessitados irmãos aí na terra. Porque quando vocês fizeram a eles, foi a mim que vocês fizeram. E mais, verso 45, 46, ele diz, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns desses pequeninos aí na terra, também a mim deixaram de fazê-lo, e esses irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, tem medida de Deus. Eu, de minha parte, eu já vou encerrando aqui, de minha parte eu queria dizer para você que esse negócio de ser igreja para mim é muito importante. Lê essa carta de novo assim com mais cuidado, de uma forma mais demorada, me mostra o quanto esse texto
Diz o que eu quero ser. Eu quero ser essa igreja. Eu quero ser esse povo que se importa. Eu quero ser esse povo que se envolve. Eu quero ser esse povo que faz diferença no mundo que vive. Eu quero que os meus filhos e os meus netos e os netos dos meus netos lembrem, não, olha, o meu avô, o meu bisavô, o meu tataravô foi um homem que fez a diferença onde ele viveu. O mundo foi mais justo porque ele existiu. Eu quero fazer a diferença por quê? Porque eu sou o cara? Não. Porque o Senhor espera isso de nós. Porque o Senhor espera isso da sua igreja. Um mundo melhor para todos em nome de Jesus. É isso que eu quero ser. Amém? Isso é muito importante. E eu entendo ainda que é com essa igreja de verdade, é com esse corpo unido em que Cristo governa, que Ele é a cabeça, com essa família edificada em Cristo, que Ele quer ter compromisso. É esse povo que Ele quer morando com Ele na glória. Então, se você quer ir, tem um projeto aqui para nós somos igreja, você entende isso? É muito importante isso. E o que resta, pastor? Resta a gente decidir. Você quer decidir o quê? A gente pode se render a esse projeto fajuto de igreja, que agrada a líderes inescrupulosos, que agrada a crente interesseiro, pensando só em se dar bem na terra. A gente pode se render isso se a gente quiser. A gente pode começar a pregar coisa fácil, coisa que todo mundo gosta, e sai daqui de ego inchado, eu vou botar esse óculos aqui, vou sentar aqui num banquinho, vou começar a falar que você é o cara, que você é da hora. Ou a gente pode, querido, em nome de Jesus, presta atenção, nos render ao Espírito Santo de Deus e tudo que a palavra de Deus nos revela. Eu quero me render ao que a carta de Efésios me revela. Quem sou eu? Eu sou o corpo de Cristo, Ele é a cabeça, eu sou o corpo porque Ele governa. Eu sou família de Deus, eu sou filho, eu sou filha de Deus. Ele é o nosso, Jesus é o primogênito, Ele é a pedra angular, Ele começou algo, eu quero continuar esse algo, Ele se envolveu, eu também quero me envolver, Ele fez, eu também quero fazer, eu quero fazer parte dessa família, porque aos poucos a minha vida vai sendo edificada, e eu me torno uma morada santa, um santuário, para que Deus habite na terra, e Ele pode vir aqui, e habitar esse corpo aqui, porque esse aqui vai ser uma ferramenta dEle, para fazer as boas obras, para que esse mundo seja diferente. Quem é esse? Igreja. Quem é essa? Igreja. Esse é o projeto de Deus para mim e para a tua vida em nome de Jesus, amém? Então que nós possamos compreender verdadeiramente isso que é plano de Deus, isso que Deus quer fazer através da nossa vida, porque a gente pode vir para a igreja e sentar no banco e ficar lá esperando Deus fazer algo que eu preciso que Ele faça, ou nós podemos nos levantar e fazer o que Deus espera de nós, e você vai ver Deus vindo e fazendo tudo que você vê e muito mais, Deus cuidando da tua vida como você nunca imaginou. Nós temos que ser o que Ele espera de nós, no nome de Jesus. Quem somos nós? A igreja do Senhor na terra. E de nós Deus espera coisas. É por isso que a gente aqui é tão chato, é por isso que essa igreja é tão pentelha e fica te chamando sempre para o envolvimento, sempre para participar, para você não ficar indiferente. Por quê? Porque eu sei que isso te salva. Porque eu sei que isso te leva para a glória. Mas pastor, a obra não salva. Não, a obra não salva, mas a obra mostra que você é salvo em nome de Jesus. Por isso é tão importante, amém? E por mais que isso seja difícil, você recebe. É palavra de Deus, sim ou não? Se está aí na tua Bíblia também, se não está, não precisa, mas se está na tua Bíblia, você podia até aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus. Fica de pé.